Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje eu falarei sobre o Los Angeles Lakers, campeão da NBA de 2019-2020. Nesse vídeo eu irei falar sobre as finais da NBA da atual temporada, sobre o Miami Heat e o Los Angeles Lakers, que agora é o maior campeão da NBA junto de seu maior rival, Boston Celtics. Ambos têm 17 títulos da competição. Primeiramente, falarei rapidamente aqui sobre como foi essa série, né? A série foi resolvida em 6 jogos, com o Lakers sendo campeão em 4-2. O jogo 1 e 2 acabou sendo mais fácil para o Lakers, principalmente o jogo 1. O jogo 2, o jogo ficou todo ali nessa distância de vantagem de 8 pontos para o Lakers, 10 pontos, 12 pontos, sempre rondando nessa distância. E o Lakers foi, então, controlando a partida e acabou vencendo. Mas o Miami Heat sofreu muito com as lesões do Dragic e do Adebayo nesse jogo 1, e no jogo 2 estavam sem os dois atletas. E então o Lakers acabou vencendo os dois primeiros jogos com todos os méritos. O jogo 3, 4 e 5 foram muito equilibrados, foram muito bacanas de ver, foram incríveis o tanto que eles foram equilibrados e disputados até os minutos finais. O jogo 3 acabou que o Heat venceu por 11 pontos, mas meio enganoso isso, porque só no final que o Heat foi abrir vantagem, e isso se repetiu no jogo 4 e 5, foram muito equilibrados, e teve inclusive um duelo individual entre Jimmy Butler e LeBron James, incrível de se assistir, os dois com números absurdos e performances absurdas. E o jogo 6, então, o Heat não conseguiu segurar o Los Angeles Lakers, que estavam dando a vida em quadra, e acabou que ganharam com certa facilidade esse jogo 6. O jogo foi para o intervalo, com o Lakers vencendo por 64-36. Então, assim, já estava muito difícil para o Heat fazer alguma coisa. Conseguiu diminuir a vantagem, acabou em 106-93 para o Lakers, mas assim o Lakers fechou a partida então e venceu, fechando a série em 4-2. Mas enfim, quero aqui falar agora sobre ambos os times. Primeiramente, apesar da derrota na final e apesar do jogo 6 ter sido meio decepcionante, né, pelo resultado, o Miami tem que sair muito feliz da atual temporada, porque foi muito acima das expectativas, né? O Miami, quem falar que lá no início da temporada colocaria como meta para o Miami chegar às finais da NBA, estaria mentindo, porque não era claramente as metas do Miami. Mas enfim, o Miami consegue chegar na final, surpreendendo bastante, eliminando inclusive o Milwaukee Bucks por 4-1 na semifinal de conferência. Então, o Miami não tem nada que reclamar dessa temporada. Jimmy Butler também, ele sai gigante dessas finais, desses playoffs no geral, mas principalmente dessas finais, porque ele provou que consegue sim ser o líder, ser o franchise player de uma equipe campeã, porque ele chegou muito perto disso. O Butler teve médias de 26 pontos, 10 assistências e 8 rebotes por jogo nessas finais. São médias de um Finals MVP. E algumas performances, inclusive, de 40 pontos, de 35 pontos e fazendo triplo-duplo. Então o Butler sai gigante, sai com muita moral dessas finais. E o Miami tem que olhar também para os jovens que tem na sua equipe. O Kendrick não mostrou muita coisa durante a temporada regular, depois dos playoffs não conseguiu repetir isso, mas pode sim ser um jogador muito útil, mas principalmente Tyler Herro e Bam Adebayo. Principalmente ainda mais o Bam Adebayo. Ambos têm um potencial muito absurdo, ambos jogaram muita bola e mostraram muita personalidade também. Apesar de terem sentido um pouco nas finais, os dois foram muito inconstantes, muito irregulares, eles jogaram muito durante todos os playoffs. O Celtics que o diga, porque o principal jogador na série contra o Celtics foi o Adebayo. Então, são dois jogadores também que têm muito futuro e o Heat tem que se animar muito de ter esses dois, de ter Tyler Herro e Adebayo no seu time. São grandes promessas, são grandes potenciais jogadores que já são realidade, mas que ainda podem evoluir muito e ser ainda melhores do que eles são hoje. E o Tyler Herro, principalmente nesse caso, porque ele tem apenas 20 anos de idade. Então, é muito futuro que tem esses dois atletas no Miami Heat. E o Heat também vai ter um espaço na folha salarial, no cap, bem considerável na atual free agents.
A classe de free agents não é tão boa assim, mas vamos ver o que o Heat pretende gastar. Por exemplo, o Danilo Gallinari deu uma declaração falando que vai procurar ser campeão da NBA, basicamente isso. E é um nome que seria muito interessante nesse Miami Heat. Mas enfim, eles têm comprometido já para a próxima free agency 80 milhões na folha salarial. 13 desses 80 milhões, na verdade, são uma player option do Olynyk, mas ele provavelmente vai pegar essa player option porque ele sabe que ele é um jogador muito fraco para receber toda essa grana, então ele certamente não vai perder a oportunidade de ganhar 13 milhões na temporada. Então, contando que o Olynyk aceite essa player option e fique no Miami Heat para a próxima temporada, o Miami tem 80 milhões já comprometidos. O problema desses 80 milhões, que são aí um espaço de cerca de 30 milhões na folha salarial do Miami, que Jay Crowder e o Dragic são free agents. Então, é um risco que o Miami tem de perder esses dois jogadores, que vai ter que estudar muito bem o caso deles e ver até quando vale pagar por uma renovação. Mas enfim, isso são coisas para falar mais para frente. Mas o Miami, então, tem que sair muito satisfeito dessa temporada. O time mostrou muito além do que poderia. E para a próxima temporada, mais cascudo, mais experiente, tende a vir ainda mais forte. Então, o Miami sai satisfeito, foi acima das expectativas e chegou perto de ser campeão dessa temporada, não conseguiu, mas para a próxima pode vir com tudo. Agora, principalmente, o Los Angeles Lakers. Primeiramente, como foi a montagem desse time? Tudo começou basicamente no LeBron James em 2018, porque o Lakers, nos 2 e 1 ano anterior de contratar o LeBron, já estava fazendo várias trocas, já estava pensando muito nesse momento em que o LeBron James tornaria um free agent e o time iria com tudo para cima dele, para contratar ele. E aí, isso aconteceu. Em 2018, então, o Lakers tinha espaço na folha salarial e contratou o LeBron James, que tinha acabado de sair do Cleveland. Então, o LeBron foi para os Lakers, jogou a primeira temporada de 2018-19, não conseguiu ir para os playoffs, até porque o LeBron teve uma lesão e tal, e acabou não disputando tantas partidas quanto costuma disputar. Mas o time do Lakers também ainda era meio fraco e não conseguiu ir para os playoffs. Mas enfim, o grande objetivo principal era ter o LeBron James. Chega então a free agency de 2019 e, tendo o LeBron James em seu time, isso é um enorme atrativo de mercado. Principalmente quando o LeBron James está louco para ser campeão novamente. Então, a principal movimentação dos Lakers foi dar uma dupla, dar mais um jogador muito diferenciado para o LeBron James. Foi assim então que eles gastaram 3 picks futuras, gastaram alguns jovens jogadores, principalmente o Brandon Ingram, que tem um enorme potencial, e investiram então essas moedas de troca no Anthony Davis. Com isso, o Lakers acabava de montar uma dupla muito diferenciada com LeBron James e Anthony Davis. Então, tendo já esses dois jogadores acima da média, que são capazes de decidir uma partida sozinho, o Lakers se tornou um time que começou a buscar vários jogadores, digamos, renegados, jogadores que não tinham mais ou nunca tiveram o status de craque na NBA. Alguns jogadores já estavam no Lakers e apenas renovaram e outros vieram. Por exemplo, vou citar alguns nomes, mas devo acabar esquecendo alguns. Dwight Howard, Markieff Morris, Kyle Kuzma, Caldwell Pope, Danny Green, que tinha acabado de ser campeão pelo Toronto Raptors, Rajon Rondo, que é um jogador que é um Hall da Fama, provavelmente, será um Hall da Fama, provavelmente, mas que já não tinha mais esse status de craque na NBA, e vários jogadores desse estilo, então, que o Lakers foi buscar no mercado. E ele apostou caro, ele encheu toda a sua folha salarial com nomes desse nível, e assim o Lakers montou seu elenco de apoio para LeBron James e Anthony Davis. Isso tudo ele colocou nas mãos de um técnico que também tinha acabado de chegar, o Frank Vogel, que tinha treinado o Orlando Magic de 2016 a 2018, já estava um ano desempregado e assumiu então esse Los Angeles Lakers. E ele acaba que não está tendo tanto mérito, tanta atenção quanto deveria ter, porque ele pegou todo esse elenco, todo esse apanhado de jogadores do Lakers, e vários deles que não tinham atuado juntos ainda, porque vários vieram na free agency de 2019 para o Lakers. Então o Vogel pega todos esses jogadores e consegue montar um sistema de time que deu muito certo.
ele nunca teve tanto hype, esse time do Lakers. Ninguém nunca disse, eu confio totalmente que esse time do Lakers é capaz de ser campeão. O Clippers tinha muito mais hype e mais favoritismo do que esse time do Lakers, mas assim, aos trancos e barrancos, o Lakers foi chegando, e eu coloco até entre aspas, porque não foi aos trancos e barrancos, porque o Lakers foi chegando longe com certa tranquilidade. Foi 4-1 no Blazers, 4-1 no Rockets, 4-1 no Denver e agora 4-2 nas finais. Porém, cada fase sempre tinha alguma coisa, algum asterisco a se colocar, alguma dificuldade a colocar no caminho dos Lakers. Inclusive, eu mesmo fazia essas críticas, mas enfim. O Vogel ele consegue pegar todos esses jogadores e formar um time de uma defesa muito forte, e um time que é inconsistente, porém LeBron James e Anthony Davis, ele conta que os dois sempre vão jogar muito, como isso acontece, e os dois sempre fazem o seu papel, e os outros jogadores, vira e mexe, alguém vai querer decidir junto deles. Na maioria das vezes é o Rondo, mas Markieff Morris fez grandes jogos, até mesmo o Kuzma, que é criticadíssimo, fez grandes jogos, Caldwell Pope, que eu vou falar melhor daqui pra frente, fez grandes jogos, e enfim, alguns outros nomes aí. Até mesmo Dwight Howard teve também a sua importância. E assim foi a montagem do elenco do Lakers então para essa temporada. E os méritos que o Vogel tem, que são muito grandes e que não são tão percebidos ou tão destacados. Mas falando então agora sobre alguns jogadores. Primeiramente, o KCP, Kentavious Caldwell-Pope, que era um jogador criticadaço no Lakers, nunca teve tanto carinho da torcida assim, mas acabou que ele surpreendeu muito nessas finais. Ele foi muito além do que eu tinha expectativa nele, que todos tinham expectativa nele, na real, e ele teve médias de 13 pontos por jogo nas finais, sendo 15, 16 e 17 pontos nos últimos 3 jogos, e sendo 17 pontos no jogo do título. E isso, por exemplo, no jogo 4, em que o Lakers abre 3-1 na série, ele faz 5 pontos quando o jogo estava 90-88 para o Lakers. Ou seja, ele faz esses 5 pontos em uma bola de 3 e uma enterrada e abre 7 pontos de vantagem para o Lakers. Ou seja, ele foi muito importante e inesperadamente importante. Mas acaba sendo bacana essas narrativas, essas histórias que acontecem aí de jogadores que ninguém espera nada e conseguem entregar bem. Outro jogador que eu já falei um pouco dele, mas ele merece muito destaque, é o Rajon Rondo, que ele nem sempre teve partidas que se esperava dele, às vezes ele deixava um pouco a desejar, mas ele teve partidas muito importantes, principalmente contra o Houston Rockets e contra o Denver Nuggets, mas nas finais também teve a sua importância. E é interessante destacar que ele é agora o único jogador na história da NBA a ser campeão por Celtics e Lakers. E isso diz tudo, isso diz muito também sobre essa rivalidade entre Lakers e Celtics, porque são duas franquias que somam 34 títulos e nunca um jogador saiu de uma franquia para ser campeão na outra. Apenas o Rondo conseguiu isso. É bem doideira mesmo para pensar uma coisa dessas. E agora falar mais principalmente sobre essa dupla histórica que a gente acompanhou entre Anthony Davis e LeBron James. Só para dar um destaque aqui, passar rapidinho, nem precisava de falar disso, mas enfim, a NBA fez um post falando que o Anthony Davis honrou os big men do Lakers que foram campeões com a franquia. E aí colocou o carinha do Jabbar, colocou o Wilt Chamberlain, colocou o Shaquille O'Neal e esqueci do outro que eles colocaram, mas eles não colocaram o Paul Gasol nessa foto. E eu achei uma sacanagem isso, porque o Paul Gasol foi importantíssimo para os títulos de 2009 e 2010 do Lakers. Se não fosse o Paul Gasol naquele time, dificilmente o Lakers seria campeão e mais uma vez o Kobe Bryant teria que carregar o Lakers o mais longe possível e talvez não conseguisse ser campeão. O Gasol foi fundamental naqueles títulos e foi um enorme jogador, foi uma enorme ajuda para o Kobe Bryant escrever o seu legado. Mas enfim, só queria comentar isso aleatoriamente mesmo. Mas enfim, Anthony Davis e LeBron James foram uma dupla histórica. E não vou falar muito sobre isso, apenas mostrar os números e as médias de cada um nas finais. Vamos lá, Anthony Davis. 25 pontos, 10 rebotes de média, 2 tocos, 57% de aproveitamento nos arremessos e 42% na bola de 3. Ele não é um especialista na bola de 3.
E sem contar que ele foi monstruoso na defesa, ele protegeu o garrafão de uma maneira impecável. E LeBron James, então, ele sai com médias de 30 pontos por jogo, 9 assistências e 12 rebotes por jogo, com 59% de aproveitamento nos arremessos e 41% nas bolas de 3 pontos. Então, assim, não tem mais muito o que se dizer sobre essa dupla. E agora falando especificamente sobre LeBron James, que aumenta ainda mais o seu legado e ainda mais a sua grandeza na liga. E mostra porque ele é, para mim e para muitas pessoas, já é o segundo maior jogador da história da NBA. E sim, melhor dizendo, e não é absurdo achar o LeBron James maior do que Michael Jordan. Eu ainda acho o Michael Jordan maior, mas o LeBron James, ele está sim nessa disputa. Isso por conta que o LeBron James, muita gente tenta diminuir ele com o fato de jogou 10 finais na carreira e ganhou apenas 4. Mas tem que lembrar que talvez em metade desses finais o time que o LeBron estava não era favorito, e às vezes o time que o LeBron estava era muito ruim, e não é exagero dizer isso, é realmente um time ruim, que era, por exemplo, o Cavs de 2007 e o Cavs de 2018. Cara, o Cavs de 2018 eu acho um bagulho surreal, porque em 2018 o LeBron leva aquele Cleveland Cavaliers para as finais da NBA, aí ele sai em 2018 para o Lakers, e em 2019 o Cavs, aquele mesmo time das finais de 2018, sem o LeBron, é pick 2 no draft. Ou seja, o LeBron pega um time pick 2 em um draft e leva para as finais da NBA. Para enfrentar ainda um Warriors, que era um dos melhores times da história da NBA, então não tinha condição alguma do LeBron levar aquelas finais. Mas enfim, eu vou falar aqui agora, eu anotei aqui porque é muita coisa, mas só para ter uma ideia da grandeza do LeBron James, o tanto de recorde, os números que ele alcançou nessa temporada. Vamos lá. Primeiramente, o LeBron James ele é o único Finals MVP por 3 franquias diferentes. Finals MVP em 2012 e 2013 pelo Miami Heat, em 2016 pelo Cavaliers e 2020 pelo Lakers. Mas, enfim, ele sai como o terceiro maior pontuador da história da NBA na temporada regular, o oitavo maior assistente da temporada regular da NBA e o quinto jogador com mais triplos-duplos em temporada regular da NBA, ou seja, terceiro maior pontuador, oitavo maior assistente, o jogador com mais assistências, e quinto colocado em triplo-duplo. Maior pontuador da história dos playoffs da NBA, ou seja, ele não é jogador de temporada regular, pelo contrário, ele é jogador de playoffs, porque ele é o terceiro colocado como maior pontuador na história da temporada regular e o maior pontuador da história dos playoffs. Ele é o segundo maior em assistências na história dos playoffs, o sexto maior em rebotes na história dos playoffs, o quarto colocado em duplo-duplo na história dos playoffs e o segundo colocado em triplo-duplo na história dos playoffs. Além disso, ele é o primeiro colocado em triplo-duplo nas finais da NBA. Ou seja, ele doutrina tudo o que é possível na NBA. Temporada regular, playoffs, finais e em todas as estatísticas, seja pontos, assistências ou rebotes. O LeBron James, ele é simplesmente tudo em quadra. O cara não tem defeito algum. E pode falar, por exemplo, ele não é o melhor arremessador de 3 pontos na liga. De fato não é, e nem se comparar ao Curry nisso, por exemplo. Mas quando ele precisa de acertar, ele acerta, e é isso. Ele simplesmente ganha. O LeBron James é muito absurdo, e um jogador igual ele tá para nascer. Mas enfim, mais alguns recordes aqui de LeBron James. É o jogador com mais seleções para o time ideal da NBA, né, o All-NBA Team. Ele tem 13 seleções. É o segundo jogador com mais Finals MVP na história da liga. Ele perde apenas para o Michael Jordan. E é o segundo jogador com mais All-Star Game na história da liga. Então, cara, LeBron James é simplesmente um jogador impressionante, um jogador histórico. E não tem nem o que eu posso falar aqui para elogiar o tanto que esse cara é gigante. Eu tenho apenas mesmo que agradecer de poder ter a oportunidade de assistir LeBron James. Dá até um orgulho de ter assistido aquele LeBron James em 2016 com o Cavaliers, que dá o toco no Iguodala e é campeão.
ou aquele LeBron James em 2018 que carrega aquele time em cada jogo dos playoffs contra o Raptors, contra o Celtics, contra equipes muito mais organizadas e melhores que o Cavaliers, e o LeBron bate cada uma e leva até as finais. E agora o LeBron James, que pega esse Lakers, carente esse Lakers que não era campeão desde 2010, e leva a conquista. E só para citar agora, no final do vídeo, que também não teria como deixar passar batido, o LeBron James consegue todos esses números, o Lakers volta a ser campeão no ano da morte de Kobe Bryant. E então, eu tentei fugir muito durante as finais dessa narrativa de que o Lakers seria campeão em homenagem ao Kobe, porque eu acho que isso poderia vilanizar muito o Miami Heat, né? Como se, por exemplo, se o Miami Heat fosse campeão, isso seria ruim para o Kobe ou algo do tipo. Então eu acho que era meio perigoso esse discurso. Mas não tem como negar que é muito bonito essa homenagem que acaba acontecendo naturalmente e essa honra ao legado de Kobe Bryant. No ano de seu falecimento, de seu trágico falecimento, o LeBron James, um de seus grandes amigos, e o Lakers, a franquia onde Kobe Bryant fez história, são campeões da NBA. Então, é isso. No mais, parabéns aos Los Angeles Lakers, parabéns a LeBron James. Esse vídeo fica por aqui. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre toda essa temporada da NBA. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!